Um abraço e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Botafogo Meu Destino. Eu tenho visto muitos comentários acerca dessa possível saída do técnico Arthur Jorge. Eu tenho visto muitos comentários nas redes sociais e me chamou a atenção alguns comentários que dizem o seguinte: o futebol é cíclico, o Arthur Jorge continuar no trabalho o ano que vem não é garantia de sucesso. Se sair o Arthur Jorge, virá um técnico melhor, que não dá para ficar refém só de um treinador, que se o Arthur Jorge quer sair, quer ganhar mais dinheiro, que ele vá, que virá um novo treinador que renovará o Botafogo, começará um novo trabalho, enfim. Eu tenho visto muitos comentários desse tipo. Agora, eu faço um questionamento. Em que situação, eu vou colocar aqui duas situações, em qual delas há a maior possibilidade de sucesso e de títulos em 2025? Então, a primeira situação, vem um técnico novo, que não conhece o time, não conhece o elenco, e mesmo com a espinha dorsal do time do Botafogo sendo mantida, o técnico que vier, ele começará um trabalho do zero. Então, é um técnico que, sendo top de linha ou não é garantia de sucesso. E a outra situação é o Arthur Jorge continuando no trabalho. O Arthur Jorge, que em 2024, mesmo iniciando no Botafogo já no decorrer da temporada, ele não teve pré-temporada. Ele começou já com a pré-Libertadores em andamento. Então, em pouquíssimo tempo, ele já deu uma cara ao time, ele conseguiu classificar o Botafogo para a fase de grupos, conseguiu classificar... Na verdade, quem conseguiu classificar o Botafogo para a fase de grupos foi o Fábio Matias. Mas ele conseguiu classificar o Botafogo para as oitavas da Libertadores. Então ele deu uma cara, uma identidade de time ofensivo, de time criativo e time seguro. Afinal de contas, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, mesmo sendo um time muito ofensivo, tendo essa característica de atacar o tempo todo, foi o time que menos tomou gols no Campeonato Brasileiro, com 29 gols sofridos. Então, ele deu equilíbrio ao time, mesmo pegando o time ali já no decorrer da temporada, não tendo muito tempo para treinar, afinal de contas. O calendário do futebol brasileiro são jogos em sequência. Em pouquíssimas oportunidades ele conseguiu realmente treinar o time. E o Arthur Jorge continuando em 2025, tendo pré-temporada, a espinha dorsal do time do Botafogo sendo mantida, o que eu acredito que vai acontecer. Eu não acredito em debandada, eu não acredito em diversos jogadores saindo. Eu também vou falar sobre isso aqui, sobre especulações, sobre nomes que são aí ventilados, ou jogadores que são oferecidos, e também jogadores que têm seus nomes vinculados a outros clubes, propostas de outros clubes, a jogadores que podem sair. Então, mesmo assim, eu não acredito em debandada e a espinha dorsal será mantida. E o Arthur Jorge, continuando o trabalho que ele já conquistou em 2024, tudo de mais importante que ele disputou. É claro que o Mundial é uma outra coisa. Me refiro ao futebol, às competições, as principais que o Botafogo disputou em condições de ganhar Brasileiro e Libertadores. Nessas condições de não ter pré-temporada, de ter pego a temporada já em andamento, ele conseguiu isso tudo. Agora, ele continuando, qual é a possibilidade do Botafogo ter sucesso? Um técnico novo ou o Arthur Jorge nessas condições? Tendo pré-temporada, com a espinha dorsal do time do ano passado sendo mantida e novos jogadores chegando, jogadores de alto nível. Qual é a maior possibilidade de sucesso? Eu não preciso nem dizer, né? Então,
É claro que eu quero que o Arthur Jorge continue. Informações dão conta que ele tem proposta de clubes árabes que ofereceram 3 vezes mais ao que ele ganha no Botafogo. Também tem informações que existem gatilhos no contrato do Arthur Jorge em que, se os objetivos na temporada fossem alcançados, como títulos, o salário dele seria dobrado, ou seja, ele ganha no Botafogo 1 milhão, então esse salário duplicaria, chegaria a 2 milhões e chegaria um pouco próximo ao que está sendo oferecido a ele pelos clubes árabes. Mas não tem nada ainda cravado, são muitas especulações. O Arthur Jorge não disse nada, não disse se fica, não disse se sai. Está em aberto. Então, nesse momento, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, o que passa disso são especulações, é gente querendo like, querendo clique, falando coisas que ainda não são garantidas, assim como o mercado da bola. É tempo de especulações. 2024 foi tempo de Botafogo, né? Agora, final de ano e início de 2025, é tempo de especulações, né? Nomes que surgem aí de jogadores que o Botafogo está procurando, como Richarlison, como Gabriel Jesus, eu também já vi. O zagueiro Jair dos Santos. Segundo informações, as negociações estão avançadas e o Botafogo irá contratar o zagueiro do Santos. Enfim, vamos aguardar. Bitelo também, segundo informações, as negociações estão avançadas. O Bitelo que jogou no Grêmio em 2023, esse ano de 2024 jogou fora do Brasil, né, foi para a Europa, não rendeu e o Botafogo está querendo contratar. Dando uma opinião rápida aqui sobre eles dois, inicialmente vem para compor o elenco, inclusive o zagueiro do Santos. Tendo Bastos e Alexander Barbosa, dupla titular, Jair vem para ser ali uma peça de reposição, assim como o Bitelo. Então, um time que quer ganhar títulos expressivos numa temporada, essa é minha opinião, não pode ter o Bitelo como titular. Não é jogador para ser titular. Mas pode ser ali uma peça de reposição. É nível Matheus Martins, é nível Jefinho. Jogadores assim nós já temos. Agora é o Botafogo se esforçar, fazer o que for preciso para segurar o Arthur Jorge, para segurar o Luiz Henrique, segurar o Savarino. Existem também especulações em torno do Savarino, né, que tem clubes aí oferecendo 12 milhões de euros por ele. Assim como existem especulações em torno do Tiquinho, que Santos quer, Fluminense quer. A minha opinião sobre o Tiquinho vai contra a opinião de muita gente que quer o Tiquinho fora. Na minha opinião, o Tiquinho ele poderia ficar sim, não para ser titular, mas para ser um jogador para compor elenco. O Tiquinho é bom jogador, mas ele precisa estar bem fisicamente, porque bem fisicamente ele é um bom jogador. Então, a espinha dorsal tem que ser mantida. Bastos, Alexander Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, esses jogadores não podem sair. O Botafogo tem que segurar. Igor Jesus é um bom jogador, foi importante na temporada, mas se ele sair, eu acredito que o Botafogo consegue repor a altura. Não é um atacante extra classe, é um bom atacante, mas dá para trazer aí um cara que seja no mesmo nível ou até maior, cara, do que o Igor Jesus. Luiz Henrique, é claro, o Botafogo ainda precisa conversar com o Luiz Henrique, né? Não tem nada ainda aí cravado, somente especulações, cara. Então, Luiz Henrique, Savarino, esses caras, o Botafogo tem que fazer um esforço grande para manter. Assim como Alex Telles, Cuiabano, Marçal vai sair, mas Alex Telles, Cuiabano, John também tem especulações em torno do John. Manchester United estaria interessado no John, segundo informações, mas até esse momento são especulações. A gente sabe que também nessa época existe muita cavada de empresário, enfim, para gerar leilão, a gente sabe que existem essas coisas. Mas seria muito importante John continuar, Alex Telles, Cuiabano, Bastos, Alexander Barbosa, Gregory, Marlon Freitas,
o Tiquinho como jogador reserva, Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos, importantíssimo na temporada de 2024. Esses jogadores têm que ficar, cara. E obviamente, o Botafogo se movimentar no mercado para repor as saídas que houverem. Então, o que a gente espera é que nesse momento o Botafogo já esteja, claro, se planejando, já com negociações avançadas de jogadores de ponta para suprir as ausências, para que o Botafogo na próxima temporada se mantenha em alto nível, um time em alto nível, com elenco muito bom, com peças à altura, né, peças de reposição, né, aqueles reservas, à altura dos titulares, para que não haja uma queda de nível quando esses reservas substituírem os titulares. Então o Botafogo precisa aí se planejar para montar pelo menos 2 times, 2 altíssimos times, 2 times de altíssimo nível. Só assim se ganha títulos. O Botafogo fez isso em 2024. Precisa fazer isso em 2025, beleza, pessoal? Então, é isso, não vou me estender mais. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou trazendo aqui no canal. É importante ativar o sininho das notificações, ative aí para você não perder os próximos vídeos, ficar por dentro de tudo que acontece no Botafogo e se inscreva nesse canal, beleza? Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.